Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero saudar a igreja na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bem breve, queria pedir oração para os irmãos, porque essa missão que a gente faz ali em Canidé, vem gente de todo o Brasil, né? De todo o Brasil, para a festa de São Francisco em Canidé. E no Brasil, para quem sabe, a padroeira do Brasil, a padroeira que é a Aparecida, né? Vem 400 mil pessoas, né? Vem 400 mil pessoas, mais ou menos, na festa dela. Lá no São Francisco vem 2 milhões de pessoas, 2 milhões de 5, 6 vezes mais, né? Pessoas do que da Aparecida. Então ela é o maior padroeiro de todo sul da América, é o Chico lá. Eu sou Francisco, né? Eu chamo de Frank, mas é Francisco. Então eu quero pedir oração, porque não é fácil. O trabalho lá é árduo, porque a gente tem só 10 dias para evangelizar muita gente. E tem muitos momentos que Deus usa, que até levanta até poeira, de tanta gente querendo vir, faz fila no meio da rua. Eu vou vestido, né, parecendo um padre mesmo, né? Mas não é esse o propósito, não é por causa disso, é porque realmente eu visto assim, né? Mas aí tem aquele de cruzinha e tal, parece um padre, e eles vêm pedir oração e tal, e ali é uma benção, Deus opera e é maravilha. Eu quero pedir oração em nome de Jesus. Lembra-se que de todas as almas você será participante, né, nesse propósito. Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra. Amém? A paz do Senhor para os irmãos, amém? É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Zeni de novo, pela confiança. Agradeço a Deus pelo pastor Frank, um homem que tem me acompanhado aí aqui na América. Pelo pastor Fábio, seu filho, pastor Adriano, Roberto, enfim, amigos que Deus me deu aqui na América. Eu peço a você que fique de pé para nós lermos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 19, verso 17 ao 19, 3 versículos apenas. João, capítulo 19, verso 17 ao 19. Amém? Todos acharam? Amém? E diz assim a Bíblia Sagrada. O tema desta pregação é o Calvário, as 3 revelações do Calvário. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ao qual tu entregaste na cruz do Calvário pelos meus pecados, eu venho te pedir neste momento perdão por palavras, obras e pensamentos, pecados que eu, como homem, tenho em oculto. Ó Senhor, e diante da tua infinita graça, diante da tua infinita misericórdia, eu te peço que neste momento tu envie um anjo do céu, como Atenas, para purificar os meus lábios, porque tu bem me conheces e sabes que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Grande eterno Deus, porque nesta noite, mais uma vez, farei uso e
dimensão da tua palavra, e a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que separa junta medula e espírito, e apta a discernir as intenções do coração e pensamento. Grande eterno Deus, porque assim como cai a chuva e a neve do céu para regar a terra e fazê-la prosperar, assim a tua palavra, ela não voltará vazia, e sim fará o que te apraz. Então eu te peço que nesta noite tu tire toda falta de entendimento, todo espírito contrário ao teu agir. Espírito Santo de Deus, como foi louvado aqui nesta noite, tu tens liberdade para agir no nosso meio, e que a tua palavra vá e produza o resultado a qual tem sido enviada, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podemos assentar glorificando o Senhor Jesus. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Irmãos, a mensagem do Calvário é a maior mensagem que nós temos nas Escrituras. Um evangelho sem a cruz é uma falácia, é uma mentira. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o maior púlpito da história, o maior espetáculo que a terra já viu, foi a crucificação de Cristo. E você vai perceber que o método de crucificação romano era o método mais hediondo. Para você ter ideia, quando no 4º século, quando o imperador ele coloca a religião cristã como a religião de Roma, você vai ver que é abolida a crucificação, porque era o método mais hediondo de execução que existia naquela época. Mas tinha que acontecer, porque haviam não somente uma profecia, mas várias profecias, que a morte de Cristo seria daquela forma. E para isso, irmãos, eu venho trazer aqui as 3 revelações do Calvário. Você vai perceber que eu costumo nas minhas pregações fazer uma pregação expositiva, expor o texto. E nessa pregação eu vou trazer as 3 revelações do Calvário, mas é claro, eu vou trazer também, expor, para que você entenda por que Jesus teve que ser crucificado. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei a forma que você entrou nesta noite, eu sei a forma que eu entrei. E essa palavra, por isso que eu faço essa oração antes de pregar, eu saio aqui com as minhas forças renovadas, irmãos. É como o arroz e feijão, como nós brasileiros costumamos falar no Brasil, nos alimenta. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. Nós não conseguimos viver sem a palavra de Deus. Para você ter ideia, o Salmo 119, ele fala só sobre a lei, a excelência da lei do Senhor. O salmista, ele diz no Salmo 119, verso 1, ele diz: bem-aventurados são aqueles que trilham caminhos retos. Ele diz no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No Salmo 119, no verso 18, ele diz: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. No Salmo 119, verso 33, ele diz: ensina-me, ó Senhor, os teus caminhos, e guardá-lo-ei até o fim. No Salmo 119, verso 97, ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, continuando, irmãos, no
verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, no verso 151, ele diz: tu estás perto e todos os seus mandamentos são a verdade. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus é aquilo que te alimenta, aquilo que te mantém vivo. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não conseguimos viver. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Por isso que eu quero que você se alimente da palavra de Deus. E o Calvário, como eu li, o Calvário era um local. Você de repente vai pensar: pastor, o que significa a palavra Calvário? Calvário é uma palavra de origem latina que vem em Calvário, que significa caveira. Então os estudiosos dizem que o local onde Jesus foi crucificado, como o pastor Zeni vai estar lá agora em Israel, eu já estive lá, muitos dizem que foi na igreja do Santo Sepulcro onde Jesus foi crucificado. É um dos testemunhos, é um dos pais da igreja que disse que Eusébio ele disse que era aquele local. E o local chamado caveira ou Calvário é o local onde levaram Jesus. E no hebraico se chama Gólgota. E Jesus foi levado ali para a cruz. Eu quero que você entenda que quem escreve esse evangelho é um homem chamado João. A Bíblia fala de 3 Joãos: João o Batista, que é o João que batizou Jesus, que o João que eu falo agora, o João apóstolo, era discípulo de João Batista, e tinha João Marcos, que é chamado João o Evangelista. João, ele era um discípulo que ele conhece Jesus quando Jesus está sendo batizado, e a partir daquele momento ele era discípulo de João Batista e ele passa a seguir Jesus Cristo. João, os estudiosos dizem que quando começa a guerra judaica, João sai de Jerusalém no ano 66 a 70 e vai para Éfeso. Você vai ver que todos os apóstolos de Cristo, os 11 foram os 11. Dos 11, João foi apenas o único apóstolo que não foi martirizado. Ele não morreu de morte, ele não foi um mártir, ele morreu por sua idade, por velhice. E João, ele vai para Éfeso e faz de lá o seu quartel-general, ele passa a morar lá. João escreve esse evangelho aproximadamente no ano 85. E a ênfase de João, o conteúdo desse evangelho, João começa no capítulo 1 falando o prólogo, para que Jesus tinha vindo. Quando você pega os outros evangelhos, pastor Frank, que fazem a obra de Jesus como uma Páscoa só, João traz 3 Páscoas. E você vai perceber que o conteúdo de João, ele começa no capítulo 2, falando sobre o ministério público de Jesus. Jesus sai pela Galileia, passa por Samaria, Jesus faz o seu quartel-general em Cafarnaum. E Jesus, nas 3 Páscoas, ele volta a Jerusalém, porque era o costume do judeu. E do capítulo 2 ao capítulo 12 é o ministério público de Jesus. A partir do capítulo 13, Jesus agora está somente com seus discípulos. É um ministério privado, particular de Jesus. E é por isso que você vai ver que João, ele traz uma ênfase diferente dos evangelhos sinóticos. João, ele fala que Jesus, ele como homem, tinha uma dupla missão. Eu quero que você entenda isso. O inferno, irmãos, eles não aceitam a humanidade de Jesus. Para você ter ideia, se uma pessoa está possessa, manifesta, se você falar que Jesus vem em carne, o demônio, ele não aceita. Por quê? Eu vou falar nessa pregação. Jesus foi o único homem
que não pecou. A diferença é essa. E João dá ênfase nisso. Por isso que João, ele não traz nenhuma genealogia como Marcos, como Mateus. Ou seja, quando Mateus fala da genealogia de Jesus, Mateus fala que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, aquele Messias que os judeus esperavam. Quando Marcos fala de Jesus, ele fala para os romanos, e ele fala que Jesus era um verdadeiro servo. Por isso que Marcos não traz genealogia. Já Lucas, ele fala que Jesus era filho de Adão, o homem perfeito. Mas eu acho muito interessante, irmãos, eu quero que você entenda aqui. João é diferente. João fala que o verbo, quem? O próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que é isso, irmãos? Falando assim é pouco, mas você imagina o próprio Deus, ele se fazer homem, ele ter as necessidades que um homem tem, ele que criou todas as coisas do nada, ele se faz homem. E é por isso que João, ele fala que Jesus como homem, ele tinha uma dupla missão. A primeira missão, ele fala em João capítulo 1, verso 29, quando Jesus vem a Betânia ser batizado por João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero que você entenda que Jesus morre na cruz do Calvário para tirar os teus pecados. Eu gosto de bater, irmãos, na teologia da prosperidade. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ficar rico. Você pode ficar rico se você trabalhar, você vai ser abençoado. Mas Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para que você tenha vida, e a vida eterna que ninguém pode dar. E João fala, a primeira missão de Jesus é essa: ele veio redimir a humanidade dos seus pecados. A segunda missão de João, ontem eu preguei um monte, pastor, eu sei, mas é a garganta mesmo. Ontem eu preguei um monte, os irmãos estavam lá e estava frio ontem, mas eu deixo Deus me usar. Mas graças a Deus, a segunda missão de João é uma missão de revelação. Quando Filipe, no capítulo 14, verso 8, Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes percebido? Quem vê a mim, vê ao Pai. A segunda missão de Jesus, ele veio revelar ao homem quem era Deus. Quando você olha para Jesus, você está olhando para o próprio Deus, Pai. Então tinha essa dupla missão. Aí você vai perceber que no capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia, num casamento onde ele transforma água em vinho. Capítulo 3, Jesus está com Nicodemos, onde um dos versículos mais importantes da Bíblia é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 4, Jesus já está com a mulher samaritana, uma mulher que encontra com Jesus, e ele diz para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Capítulo 5, Jesus entra, saindo de uma festa, todos estão na festa, e Jesus vai para o hospital, no tanque de Betesda. Ali Jesus cura um paralítico. Capítulo 6, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos. E no capítulo 8, você vai ver Jesus com a mulher que foi pega em um ato de adultério. Capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença no tanque de Siloé. E no capítulo 10,
você vai perceber que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, Jesus está em Betânia, onde Lázaro estava morto, e Jesus, Lázaro, sai para fora. Capítulo 12, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, e no capítulo 13, já começa o ministério privado de Jesus com seus discípulos. Quinta-feira, a última Páscoa. E a partir daqui que eu quero começar, para que você tenha entendimento, como foi a crucificação de Jesus. Jesus toma a última ceia na quinta-feira com seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos em um ato de humildade. A partir dali, Jesus começa a dar instruções para os seus discípulos. Capítulo 14, hoje foi muito falado aqui, eu gostei muito dos louvores que falou sobre o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele fala que era necessário ele ir para que ele enviasse o Espírito Santo. E no capítulo 15, você vai perceber que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Capítulo 16, verso 8, ele diz qual a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para convencer, João 16, 8, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já no capítulo 17, a oração sacerdotal, onde Jesus, ele ora e pede ao Pai para ser glorificado. Ele ora pelos apóstolos e ele ora por aqueles que ouvissem a palavra, como nós estamos ouvindo. Capítulo 18, Jesus está no Getsêmani e ele é preso. Jesus, ele começa a orar e muitas pessoas não entendem. Eu queria que você saísse com esse entendimento aqui, Celina, hoje, todos nós saíssemos. Jesus no Getsêmani fala assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, Jesus naquele momento, ele não estava falando isso porque ele seria rejeitado pelos judeus. Ele não estava falando isso porque ele seria escarnecido. Ele não estava falando isso porque ele seria humilhado. Naquele momento, irmãos, Jesus estava falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É tão profundo, irmãos, que você vai ver que Jesus pede para Pedro, Tiago e João o acompanharem. E pede para eles ficarem orando, e eles não conseguem orar. A Bíblia fala que Jesus, ele sentia angústia de morte, mas não era porque ele ia morrer. Isso é porque Jesus, irmãos, eu quero que você entenda isso hoje. Jesus, ele era o próprio Deus, e ele nunca tinha se separado do Pai, desde a eternidade. Muitos não entendem isso. Nós fomos criados por Deus, Jesus não. Jesus é gerado por Deus, ele é o próprio Deus. Mas pela sua existência, Jesus, pelos nossos pecados, ele teria que se afastar do Pai, e ele sabia que isso ia acontecer. Por isso que Jesus, Lucas só relata isso, que ele sua gotas de sangue. A medicina hoje explica isso. Quando você passa por um estresse muito profundo, os seus poros abrem e você começa a suar sangue. É chamado de hematidose pela medicina. E Jesus, ele agora está no Getsêmani. Ali ele é preso, e Jesus passa por 3 tribunais. O primeiro tribunal que Jesus passa é um tribunal eclesiástico. Ele é levado, João conta que ele é levado a Anás, creio eu, tá, uma crença pessoal minha, que para eles reunirem o sinédrio, porque era um ato ilegal, o sinédrio só podia ser reunido de dia.
E aquele horário já era noite de sexta-feira para o judeu. E Jesus depois é levado a Caifás, que era o sumo sacerdote da época, sogro de Anás. Genro de Anás. E Jesus é levado, e ali eles levam falsas testemunhas para acusarem Jesus. E Caifás faz uma pergunta para Jesus. Ele viu que tudo aquilo que as testemunhas falsas traziam era incoerente. E ele faz uma pergunta para Jesus. Eu acho isso lindo de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 62. E Caifás faz uma pergunta: tu és o Filho de Deus? E Jesus responde: eu o sou. E ele fala para Caifás: e tu verás o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Eu acho isso lindo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nunca negou a sua identidade. Aí a partir dali ele é preso, levado a Pôncio Pilatos. E os judeus, para os irmãos terem deles, nem entraram na audiência, porque eles achavam que eles iam se contaminar se tivesse com romanos. E eles levam Jesus a Pôncio Pilatos. Jesus agora passa pelo segundo tribunal, que é um tribunal civil. O governo da época político era de Roma. E Pôncio Pilatos começa a questionar Jesus, e ele não encontra nenhum motivo para sentenciá-lo à morte. E eu acho lindo que quando ele pergunta: tu és rei? E Jesus fala: tu dizes. E depois você vai ler aqui no texto que ele pergunta assim, Jesus responde para Pôncio Pilatos: e eu para isso nasci. Jesus é rei, irmãos, e ele nasceu para isso. E Pôncio Pilatos vê que os judeus levaram até ele por inveja. E Pilatos, ele agora chama um homem chamado Barrabás e questiona: olha, vamos trazer um homem que vocês vão dar liberdade, pensando que o povo ia, na verdade, dar liberdade para Jesus. E o povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Ou seja, Jesus foi condenado pelo segundo tribunal. E eu quero que você tenha entendimento. O primeiro tribunal, que foi o Sinédrio, acusou Jesus de um crime de blasfêmia. O segundo tribunal acusa Jesus de um crime de sedição. Porque porque Pilatos, ele vendo que ele libera Barrabás, agora tem que crucificar Jesus. E ele não conseguindo soltar Jesus, os judeus falaram: olha, se você soltá-lo, se você não crucificá-lo, você está sendo inimigo de César, porque ele está se fazendo rei. Por isso que eu quero que você entenda, por isso que na cruz de Jesus tinha a sua acusação, e Pilatos mandou colocar em 3 línguas, no grego, no hebraico e no latim. Ou seja, escrito a acusação de Jesus Nazareno, rei dos judeus. E agora Jesus passa pelo terceiro tribunal, que é um júri popular, onde colocam Jesus diante das pessoas, e as pessoas dizem: crucifica, crucifica. Irmãos, pelo meu tempo eu gostaria muito de falar muito mais acerca desse assunto, muito mais da crucificação de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: nós falamos muito de homens e falamos pouco de Jesus. O Evangelho não existe sem Jesus Cristo. Aí agora Jesus é levado à crucificação, onde eu li, eu queria lhe trazer ao texto para que você entendesse as revelações do Calvário. Jesus é humilhado, escarnecido, colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Se você ler lá em Gênesis 3,18, essa coroa de espinho é o símbolo dos nossos pecados. E os soldados romanos se ajoelham e começam a adorar, escarnecendo dele. Ué, tu és o rei dos judeus? Aí nós vemos que a partir daí levam Jesus
Evangelho de Marcos, capítulo 15 de Marcos, verso 25, diz que Jesus foi crucificado à hora terceira, às 9 horas da manhã. Ele é crucificado. E você vai perceber, quando nós falamos de crucificação, muitas pessoas, irmãos, não conseguiram chegar até a cruz, porque o que elas passavam era uma dor intensa. Aí você vai perceber que Jesus é levado à crucificação. Marcos também, no capítulo 15, verso 33, ele diz que a hora sexta, ao meio-dia, o sol, imagina você ao meio-dia, o dia se tornar em trevas e o sol não dá o seu brilho, porque o Filho de Deus estava sendo crucificado. E Marcos diz que a hora nona, Jesus clama assim: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? A morte vicária, irmãos, a morte substitutiva. Quem tinha que estar sendo crucificado naquela cruz era eu e você, e Ele estava lá pelos nossos pecados. E aqui que eu quero entrar, que você entenda no tema dessa mensagem. Quais as 3 revelações do Calvário? A primeira revelação do Calvário são os nossos pecados. Jesus estava exposto no madeiro, no lenho maldito, pelos nossos pecados. E eu quero que você entenda o que são os nossos pecados, pastor Frank. Irmãos, a origem do pecado, sabe qual é a origem do pecado? Ela começou no céu. E Satanás, eu vou falar um pouco de Satanás, eu quero que você saiba quem ele é. Porque uma coisa que Satanás não quer, irmãos, que nós preguemos e falemos quem ele é. A igreja tem que saber. Aí Satanás, Lúcifer, você vai ver que 2 profetas trazem revelação para ele, mas a maior revelação quem traz, pastor Frank, é Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 14, verso 12, ele diz: ó estrela da manhã, aquele anjo que caiu como caísse do céu, ó estrela da manhã. E você vai ver que Ezequiel, no capítulo 28, no verso 12, ou seja, Isaías traz uma alusão ao rei da Babilônia. Já Ezequiel traz uma alusão ao rei de Tiro. E ele fala que ele era um querubim ungido. Você imagina esse anjo que conhece o céu, esse anjo que tem poderes sobre a natureza, sobre os elementos da natureza. Você sabia disso? Que um satanista, um feiticeiro, ele quando faz aliança com os demônios, eles fazem 4 alianças. Uma para ter autoridade sobre o fogo, a terra e o ar. É por isso que muitos dizem que muitos satanistas, em um olhar de uma pessoa, é claro que não tem Deus, eles conseguem destruir uma pessoa. Eu quero que você entenda isso, porque Satanás, irmãos, ele foi lançado do céu à terra. Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 4, a Bíblia fala que ele conseguiu manipular 1/3 dos anjos. E ele foi lançado à terra, capítulo 12, verso 7 de Apocalipse. E esse anjo agora ele chega no Éden e ele engana Eva. E eu quero que você entenda aqui, irmãos, a grande estratégia de Satanás é enganar as pessoas, Luiz Fernando. Pessoas hoje estão sendo enganadas. E eu e você, nós temos a verdade. Nós temos que ser luz nas trevas. Mas Jesus, quem traz a maior revelação sobre esse homem, sobre esse ser,
a Jesus. Jesus fala no capítulo 8, verso 44, sobre o diabo. Você vai encontrar na Bíblia, não tem alusão, só Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus conhecia e sabia quem ele era. E Jesus fala para os fariseus: vós tendes por pais o diabo. Você vai ver que na Bíblia ninguém tinha falado sobre o diabo, pastor. E ele fala: vós tendes por pai o diabo, que foi homicida desde o princípio. Pode ler lá, João 8,44. Que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque tudo que ele profere é mentira, porque é o pai da mentira. Jesus desvenda quem é Satanás, irmãos. Sabe por que eu falo isso, pastor Zé? Tem gente que chega em casa, atende um telefone, não, fala que eu não estou, isso é mentira. Se você está tendo telefone, eu falo que você não quer atender. Então as pessoas no seu dia a dia, elas acham, não, essa mentira é uma mentirinha, pastor. Não, irmãos, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Aí você vê que Jesus depois ele fala de quê? Ele falou da essência de Satanás. Aí agora ele fala do caráter de Satanás. João 10,10. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu quero que você entenda que Satanás veio destruir lares, famílias, sonhos. Ele veio matar filhos. Sabe qual a lei natural da vida? São os filhos enterrarem os pais, irmãos. Está havendo uma inversão hoje. Tantos jovens morrendo, os pais estão enterrando os filhos. É isso que Satanás veio fazer. Então, a origem do pecado, irmãos, por isso que Jesus está na cruz do Calvário, começa lá no Éden. Ele engana Eva. Eva come do fruto proibido, e a partir dali, ela, Adão e todos nós temos 3 inimigos. Muitos estudiosos falam 4, o mundo, mas eu não gosto de citar muito o mundo, porque eu tenho 2 exemplos bons. Eu tenho um homem chamado Daniel, que ele entra na Babilônia e ele coloca no seu coração de não se contaminar. A Babilônia, ela não contaminou Daniel. Eu tenho o exemplo de José, que entrou no Egito e também não se contaminou, irmãos. Então, eu acho que o mundo lá fora, ele pode estar sendo destruído, mas se você for um servo de Deus, ele não vai te destruir. Ele adquire 3 inimigos. O primeiro, Satanás, foi quem eu falei. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio enganar o homem. Olha, Paulo fala assim, 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, ele diz assim: tenho zelo de vos apresentar como uma noiva ataviada para se encontrar com seu noivo, a saber, Cristo. E no verso 3 ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, os vossos sentidos venham ser corrompidos. Qual a estratégia do diabo, irmãos? Ele veio corromper os nossos sentidos. O que nós vemos, 5 sentidos nós temos: visão, tato, olfato, paladar, audição. O que nós vemos, o que nós ouvimos. Uma música, ela nos corrompe. Aquilo que nós vemos, que não nos edifica, nos corrompe. É isso que Satanás veio fazer. O nosso primeiro inimigo é ele. Por isso que 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz assim, capítulo 5, verso 8, perdão, diz assim: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu gosto de falar isso, não é para você ter medo, porque você tem Jesus. Você não tem que ter medo do diabo, não. Agora você tem que ter Jesus na sua vida, porque se não tiver, irmãos, ele brinca. E Salmo 34, verso 7, por que você não tem que ter medo? Diz assim: o anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós, servos de Deus, temos uma proteção e Ele não pode nos tocar. Mas se você for ver lá no mundo, Ele está brincando, irmãos. Ele está enganando as pessoas. Da mesma forma que Ele fez no Éden, Ele está fazendo hoje. Grave isso. Primeiro inimigo, Satanás. Segundo, o eu. A partir do momento que Eva e Adão comem daquele fruto, Luiz Fernando, eles têm a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba do coração. Eu costumo dizer, irmãos, nas minhas pregações, que o nosso eu é um dos piores inimigos que nós temos. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Ele diz assim, lá em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 19: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico a todo momento. Ele diz assim: ó homem miserável que eu sou. O que significa isso? Eu quero que você saia daqui e tenha esse entendimento. Dentro de você há uma luta entre a carne e o espírito. E você vai me perguntar: pastor, como eu faço para o espírito vencer a carne? Você tem que ouvir pregação, você tem que vir para a igreja, você tem que ter um relacionamento com Deus. Segundo inimigo, o nosso eu. O terceiro inimigo, irmãos, é a morte. E às vezes a pessoa fala: pastor, o senhor fala tanto de morte. Eu falo de morte porque eu quero que você entenda que você tem que ter vida, e vida em abundância. Para a gente falar de vida abundante, vida eterna, tem que falar de morte. Por quê, pastor? Porque tem gente, irmãos, que infelizmente vive e parece que não vai morrer. E é uma sentença, é uma punição do pecado. Deus falou para Adão: olha, você não coma do fruto proibido, porque quando dele comeres, certamente morrerás. E eu falo que a morte é democrática. A morte, ela chega para o rico, ela chega para o pobre, lá na favela no Rio de Janeiro, onde eu moro. A morte, ela chega para o doutor, PhD, e ela chega para o analfabeto. A morte chega para o alemão, chega para o africano, a morte chega para todos. E às vezes eu vejo assim uma pessoa muito abastada, muito rica, morrendo. Eu falo assim: Senhor, tem misericórdia, já morreu, né, dessa alma, porque tudo que ele tinha fica aqui, irmãos. Tem gente que está vivendo no mundo que parece que não vai morrer, e se prende a essas coisas que são efêmeras, passageiras. E é por isso que quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o Calvário, Luiz Fernando, nós vemos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. O homem peca, e quanto mais ele peca, mais rápido ele vai morrer. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu ia falar aqui de morte, 3 tipos de morte que a Bíblia fala: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, pelo meu tempo. Mas eu quero que você tenha entendimento que nós temos um inimigo chamado morte, que só teve um que venceu a morte. Só tem um que vive. Aleluia. Ele é Jesus. Aleluia. E nós um dia seremos como Ele é. Aí por isso que eu quero que você entenda por que Jesus teve que morrer. Por quê? Pelos nossos pecados. Eu quero que você me pergunte, para você não esquecer: pastor, por que não foi os patriarcas? Por que Abraão, quando levou Isaac a sacrifício, Deus não deixou ele matar seu filho? Sabe por quê, irmãos? Não foram os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não foi o legislador que foi Moisés, não foram os profetas Elias, Eliseu,
não foram os reis Davi e Salomão, não foi o maior apóstolo chamado Paulo, não! Por quê? Porque todos pecaram. Quem tinha que pagar o preço do pecado era o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Aí nós vemos Jesus morrendo, sendo crucificado, chamado de a morte vicária substitutiva no nosso lugar. Pastor, que pecado Jesus levou? Todos os pecados. Aqueles que você cometeu, aqueles que seu pai não sabe, aqueles que sua mãe não sabe, aqueles que sua esposa não sabe. Todos os pecados ele levou sobre si. Todos. E eu acho tão interessante que nós, quando olhamos para aquela cruz, quem tinha que estar lá era eu, era você. Mas ele tomou sobre si todas as nossas dores. Isaías 54 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Saiba, nada pode te acusar, porque ele morreu por mim e por você. A segunda revelação do Calvário, a segunda revelação do Calvário é a justiça de Deus. Deus sendo justo, irmãos, o que ele fez? Ele inicia, você vai ver, o tabernáculo foi construído, a expiação foi construída, e todo pecado que o homem cometesse, eles tinham que levar um sacrifício vivo. E agora, Deus, ele faz um sacrifício perfeito. Eu quero que você entenda isso. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o próprio Deus diz, dá uma sentença à serpente. Ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Quero que você entenda isso. Eu e você somos fruto do pecado. Quem diz isso? Davi. Salmo 51, verso 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que significa isso? Por isso que ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Aí Deus, ele pede para si. Deus é santo, irmãos, justo e verdadeiro. Ele não podia compactuar com o pecado do homem. E ele fala que da semente da mulher, quero que você entenda isso. Todos nós somos semente do homem, feito através de um ato sexual. O único que é semente da mulher é Jesus. Ele foi gerado pelo próprio Deus em uma virgem. Olha só como é que a Bíblia é linda. Roberto, eu não entendo que tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Isaías viveu 800 anos antes de Jesus nascer. Isso que eu estou falando para você está lá em Gênesis 3,15. Moisés viveu 1400 anos antes de Jesus. Aí ele traz essa profecia. Aí Isaías, ele vive, pastor Frank, 800 anos antes de Jesus. Ele traz outra profecia. Ele fala que Deus ia dar um sinal. Isaías 7,14. E que uma virgem ia conceber um filho. E o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Aí Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele fala que um menino nos nasceu, e sobre os seus ombros, e ele seria chamado de Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aí Isaías, irmãos,
verso 6, que o Messias, quando ele viesse, os cegos iam enxergar, os coxos iam saltar de alegria. Mas o mais lindo de Isaías está lá no capítulo 53, verso 4. No verso 3, ele diz assim sobre Jesus: era desprezado, o mais desprezado entre os homens. 53, verso 3, ele diz: o mais desprezado entre os homens, homem de dores, aquele que não demos caso algum. Aí ele diz no verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores. Sabe o que é isso, irmãos? Nós sabemos que Deus, através da sua justiça, Ele mesmo prepara uma oferta para Ele aceitar. Aí a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe o que é isso? É Deus se justificar perante Ele mesmo. É por isso que eu quero que você entenda. Sabe o que significa Satanás? Acusador. Quando o inferno vier te acusar, você bata no peito e fala assim: eu sou pecador, Satanás. Eu gosto de falar para o inferno ouvir, tá, irmãos? Me perdoe, mas eu quero que o inferno ouça. Você bate no peito e fala: eu sou pecador. Aleluia. Mas Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Ele é santo. E Ele que justifica a mim e você. A nossa justificação está no Calvário. E por último, irmãos, a terceira revelação do Calvário é a maior revelação. É o grande amor de Deus. Irmãos, Deus nos ama tanto que Ele se fez homem para morrer no nosso lugar. Eu vou repetir aqui, eu já falei, mas eu vou insistir em falar em João 3,16. O pastor Billy Graham, ele diz que se houvesse só João 3,16, daria para evangelizar todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. A maior revelação do Calvário é o amor de Deus. Eu acho tão interessante que Jesus, ele pega a passagem, uma parábola do filho pródigo, e de repente você vai falar: pastor, mas o senhor não sabe o que eu pequei, o senhor não sabe o que eu fiz. Por mais vil que seja o pecador, Deus o ama. Eu acho lindo quando Deus, ele pega, pastor Zeni, um apóstolo chamado Paulo, onde ele pega um homem blasfemo, um homem homicida, um homem que era perseguidor da igreja, e ele transforma em um baluarte do seu ministério. Ele transforma como um dos maiores homens que o mundo já teve. Irmãos, quando nós falamos em português, inglês, espanhol, o amor é uma palavra pobre. Nós só entendemos quando nós vamos para o grego. O grego, para os irmãos terem ideia, a palavra amor significa 4 palavras no grego. Primeiro, storges, é o amor que você tem familiar. Um pai por um filho por um pai, um irmão por um irmão. Segundo, o amor eros, é o amor que um homem tem por uma mulher. É importante isso no relacionamento entre o casal. Terceiro, que a Bíblia fala muito em amor, é amor filéus, é caridade, é amizade.
É o que Jesus manda, que nós temos que ter uns pelos outros. Mas quando nós falamos o amor de Deus, pastor Frank, é muito forte. É um amor ágape. É um amor sacrificial. É você dar sua vida. É o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, muitos não entendem, a Bíblia fala em 3 palavras chamadas escravo. Tem o diácono, que é um servo. Tem o doulos, que é um empregado de casa. Mas quando Paulo fala que ele era servo de Cristo, ele usa uma palavra grega chamada hipereta. Era um escravo condenado à morte. Paulo fala que ele queria morrer por Jesus. Por isso que ele fala que o amor de Deus, ele nos constrange. Eu quero que você entenda isso. O amor de Deus é muito maior do que você pode imaginar. É imensurável. Eu quero que você não desista da sua família. Eu quero que, marido, você ame a sua esposa, como está lá em Efésios, capítulo 5, verso 25. Como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Eu quero que você não desista da sua família. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. E eu vou encerrar essa minha pregação trazendo um texto da Bíblia que fala do amor de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. De repente, entrou como eu entrei. Eu entrei pedindo a Deus uma palavra revelada do céu para alimentar a minha alma. E eu quero que você saia daqui sabendo disso. E fazendo um resumo sobre a minha pregação, eu falo que o Calvário é a revelação dos nossos pecados. Primeiro lugar. Segundo lugar, o Calvário é a revelação da justiça de Deus. Deus é justo, irmãos. Ele é santo, Ele é puro e Ele é verdadeiro. E a terceira revelação do Calvário é o grande amor de Deus. E Paulo fala assim, em Romanos capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer. Sabia disso? Não há ninguém justo, irmãos. Às vezes, pastor Zé, eu vejo tanta gente soberba, pensando que é alguma coisa, e nós não somos nada. Somos pó e cinza. Eu não sei, e eu peço sempre para Deus antes de pregar. Eu falo, Senhor, me use como se fosse a última vez que Tu estivesse me usando. Eu não sei se vai ser a minha última vez que eu vou estar pregando, mas saiba de uma coisa: eu estou cumprindo o meu papel. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala que não há um justo sequer. Ele fala que não há ninguém que busque a Deus, porque todos se extraviaram. E ele fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu acho lindo que ele vai falando. E ele chega no capítulo 5, verso 12 de Romanos, ele diz que o primeiro Adão, ele trouxe, através da sua desobediência, ele trouxe o pecado. E ele trouxe a morte. Eu falei, iniciei falando de morte, mas eu vou acabar a minha pregação falando de vida. Aleluia, glória a Deus. Você vai sair daqui sabendo que Jesus veio trazer vida. E vida em abundância, não é uma vida medíocre, não. Marido, ame sua esposa como se fosse a última vez. Mulher, ame seu marido. Não perca tempo. Pais, ame seus filhos. Filhos, amem seus pais. Aí ele diz que o segundo Adão, Jesus, ele, através da sua obediência, ele trouxe a graça. Ele trouxe vida. Aí Paulo chega e ele faz 5 perguntas desafiadoras em Romanos 8:31. Ele diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, ou antes o entregou por todos nós, como não
dará com ele todas as coisas. Aí ele faz outra pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, o qual está à destra de Deus, intercedendo por nós. Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, fomos levados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar daquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Fique de pé. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei o que você precisa. De repente você tem algo impossível. Eu tenho familiares que ainda não conhecem a Cristo. Eu tenho pessoas que eu amo que ainda não conhecem esse Jesus, não tem o entendimento e o discernimento, o que ele foi fazer na cruz do Calvário por nós. Eu tenho. E eu creio que você também deve ter. Eu não sei se você tem alguma necessidade na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua saúde. Se tem alguém na sua família doente, se você tem alguma necessidade na sua vida financeira, emprego, ter uma casa, mas eu vim aqui nessa noite te falar que Jesus pode resolver a sua situação. Ele pode mudar o quadro. Ele pode fazer um milagre. E eu quero que nesse momento você faça uma oração. Eu quero que você volte o seu pensamento ao trono de Deus. E de repente Ele está te perguntando nesta noite, como Ele perguntou a Bartimeu, que era o cego. E Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Fale com Ele nessa noite, enquanto eu oro. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado, a qual Tu entregaste na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, venho eu, humildemente te pedir, ó Senhor, como menor entre todos, mas como ministro da Tua palavra. Deus, aqui estão vidas diante de mim. Senhor, alcança cada família aqui representada, Deus. Supra a necessidade dessas pessoas. Deus, que o Teu nome